Um bom dia para você, um ótimo domingo. Quero você com a sua lição na mão. Esta semana estamos continuando nosso estudo a respeito da missão em favor dos não alcançados, agora com a parte 2. Nós estamos então nesta semana focando em como Jesus, ele trabalhava nas cidades. E mais, nas cidades aos quais o povo daquele período considerava que não eram dignas, que não eram merecedoras da mensagem da palavra de Deus, porque perante a sociedade eram cidades assim, onde acontecia muita coisa errada, não só na questão do paganismo, mas muito além disso. Então, o povo judeu, né, que se considerava superior, melhor, eles viam essas cidades de uma maneira muito negativa. Mas Jesus, como sempre, veio para ser diferente. Jesus veio para mostrar que a mensagem, que a pregação do evangelho, que a salvação é para todos. E a nossa lição fala aqui que Jesus partiu com os seus discípulos da cidade que ele estava, que era Genezaré, para uma região que ficava as cidades de Tiro e Sidom. Mas por que ele tirou os discípulos lá da Galileia para levá-los para um lugar que era pagão? Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galileia. Ele queria ensinar a seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas. Como eu já disse aqui, existia ali um certo preconceito, principalmente com cidades pagãs. Então, os discípulos, eles tinham muito preconceito com os gentios e não queriam, fazer essa pregação do evangelho nesses locais, porque achavam que era tempo perdido, que não ia dar resultado, que aquelas pessoas não mereciam. Então, Jesus precisou levá-los até esse lugar e ir trabalhando primeiro nos seus discípulos para conseguir fazer com que eles compreendessem que mesmo que aquele povo fosse diferente, mesmo que aquele povo fosse pagão, mesmo que aquele povo tivesse costumes que não condiziam com a palavra de Deus, ainda assim Deus tinha o desejo de alcançar o coração de cada um deles. E cabia aos discípulos aceitarem essa missão da pregação do evangelho e realizá-la nesses lugares. Nós vemos aqui que, ao longo do Antigo Testamento, se prova que a relação entre o povo de Deus e o povo pagão nunca deu certo. Sempre gerava problema, mesmo que isso fosse uma coisa boa na questão financeira, porque geralmente o povo pagão, eles têm um bom mercado, uma boa estabilidade, e isso podia trazer bom retorno financeiro. Mas a questão é que o povo de Deus, tem uma galera difícil que não sabe separar as coisas, e aí acontecia de estar com esses pagãos, e não apenas para questão de venda, para questão de crescimento profissional, mas eles acabavam sendo influenciados religiosamente e começavam a prestar culto para outros deuses, realizar os ritos, pagãos. Então, toda vez que o povo de Deus se juntava com o povo pagão, dava ruim. E aí, com todo esse histórico que a gente consegue ver lá no Antigo Testamento, a nossa lição traz aqui algumas referências, 1 Reis 5, também traz 1 Reis 11, onde mostra ali que Salomão casou com uma princesa de diversas nações, que fez o quê? Desviou o povo de Deus. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. E por conta dessa influência negativa, por conta dessa questão do paganismo, da idolatria, Jesus fez questão de trabalhar com essas pessoas e mostrar para os seus discípulos que era sim possível alcançá-las sem abandonar o único e verdadeiro Deus. Há muitos desafios para o missionário adventista nas cidades, entre os quais estão questões ambientais e de saúde. Outros seriam custo de vida alto, racismo, intolerância, nacionalismo, restrições à liberdade religiosa e de expressão. No entanto, apesar desses obstáculos, temos que trabalhar nas cidades.
Graças a Deus, ainda vivemos num país onde podemos nos expressar livremente na questão da religiosidade. Não sabemos até quando, mas por enquanto ainda temos essa alegria, esse privilégio. E enquanto temos esse privilégio, nós temos que aproveitar o máximo de tempo possível para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E eu tenho certeza que é isso que tem aí no seu coração, esse desejo de falar de Jesus. Por isso, não deixe para amanhã. Pregue o Evangelho, vá às ruas, entregue folheto, fale de Jesus para as pessoas. Porque todos são merecedores de conhecerem a verdade, todos são merecedores de conhecerem esse verdadeiro Deus, e todos têm o direito a escolherem optar ou não pela salvação. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos a nossa semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.